Bom dia, Jacareí. Jacareí que já tem agora 365 anos. Hoje é terça-feira, 4 de abril, e você fica agora comigo e com a Cibele Sugano. Nós vamos trazer até você o seu telejornal matinal ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje vamos conhecer a ordem do dia da 10ª sessão ordinária de Câmara, que acontece amanhã. E você vai ver também que o Senado Federal discute o aumento da pena para violências cometidas contra animais domésticos. E ainda a audiência pública apresentou dados da Secretaria de Saúde de Jacareí. E no segundo bloco, o Bom Dia recebe André Luiz Martins dos Santos, auditor fiscal da Receita Federal. Vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Agora está aqui com a gente o jornalista Rodrigo Romero, que nos traz informações sobre o retorno de vagas de estacionamento na Rua Barão de Jacareí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia. Então, o meu destaque é exatamente para esse retorno das vagas do estacionamento da Rua Barão de Jacareí. Desde sábado, dia 1º de abril, 60 vagas voltaram a estar na Rua Barão de Jacareí, o que não acontecia há mais de um ano. Os comerciantes do local reclamaram muito por conta da extinção das vagas e desde sábado, então, as vagas retornaram. Mas por alguns períodos de horário, né? Das 6 às 9 da manhã não pode e também das 4 da tarde até as 8 da noite também não pode, são horários de pico. E entre esses horários pode, mas com a zona azul. Então é uma notícia boa para os comerciantes e para quem estava já acostumado com a Rua Barão do Jacareí mais larga, passando com os carros lá, agora vai ter que se acostumar de novo com a divisória das 3 faixas novamente, né? Então, desde o dia 1º de abril, então, o retorno das polêmicas vagas de estacionamento na Barão. O prefeito Isaías tinha prometido que logo que ele assumisse, ele ia já voltar com essas vagas do estacionamento. Ele falou que ia voltar em janeiro, mas não conseguiu. Então agora, dia 1º de abril, voltou com essas vagas na Barão. E um outro destaque é a inauguração da UPA Infantil Dr. Telmo de Almeida Cruz, que aconteceu ontem, no dia do aniversário de Jacareí. A gente tem algumas fotos para mostrar para vocês. Estavam lá muitas autoridades, deputados Hélio Nishimoto, Eduardo Cury, André do Prado. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes na inauguração. Essa UPA tem 25 leitos infantis. Já começa a atender a partir de hoje, já está atendendo lá. E por conta desse atendimento, a nova UPA, a UPA velha, que ficava no centro da cidade, foi fechada. E o prefeito ainda vai ver o que vai fazer com esse prédio antigo. Aí você vê a secretária de Saúde, né, fazendo lá o discurso na abertura do evento. A nova UPA. Já está atendendo, né? Já está atendendo. Já está atendendo a partir de hoje. A partir de hoje, já em funcionamento mais essa unidade de saúde no município de Jacareí. Isso. E a outra já está fechada também. A outra UPA que ficava no centro do atendimento infantil já está sem funcionamento. Está fechada e vamos ver o que o prefeito vai fazer com esse prédio novo agora. Tá certo. Bom, antes de conhecermos os projetos da ordem do dia da sessão de amanhã, vamos rever como foi a sessão da semana passada, no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na quarta-feira, dia 29 de março, a 9ª sessão ordinária do ano, resultando na aprovação dos 5 projetos registrados na ordem do dia. 2 dos projetos aprovados já estavam em segunda discussão, como o que dispõe sobre danos ocasionados por terceiros nas vias públicas, de autoria do vereador Juarez Araújo, e também o que altera a denominação do atual Conselho Agrícola Municipal para Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O vereador Rodrigo Salomão também teve a sua proposta aprovada pelo plenário, que criou a Frente Parlamentar para a Revisão dos Tributos de Jacareí. Que vai ser muito importante para a nossa cidade, porque através dela nós vamos poder discutir os tributos da nossa cidade, principalmente o ISS e o IPTU. Hoje, a gente sabe da distorção que acontece da cobrança do IPTU abusivo em várias áreas da cidade. O mercado imobiliário, o valor dos imóveis que a gente tinha anos atrás não é mais o mesmo. Com essa crise econômica, esse desemprego, o preço dos imóveis caíram e não é justo o município continuar pagando essa conta. Outro não menos importante é o ISS. Jacareí, nós estamos numa região muito competitiva para a atração de empregos. E com essa crise que nós enfrentamos, a atração de novas empresas, para a criação de novos empregos, está cada dia mais difícil.
e a gente precisa tornar a nossa cidade mais competitiva. Jacareí não pode mais perder empresas para cidades vizinhas por conta de ter um SS mais alto. A gente tem que chegar, tem que igualar essas cidades. O prefeito Isaías Santana também incluiu, de última hora, um projeto de lei que autoriza o SAI a conceder anistia parcial de multa e juros de mora e de débitos tributários e não tributários. Para a concessão da anistia, o débito principal deverá ser pago à vista ou até 9 parcelas mensais, com início em abril e término em dezembro, ou seja, a quitação deve ser efetuada durante o exercício financeiro de 2017. O quinto projeto aprovado, de autoria do vereador Fernando da Ótica Original, instituiu em Jacareí a Semana do Circo Escola. Roberto Moreira Cordeiro, o palhaço Fumaça, prestigiou a aprovação do projeto e falou sobre a importância do circo. Primeiramente, vamos valorizar realmente o circo. É dia 27, é o Dia Mundial do Circo, e teve um projeto há muitos anos na prefeitura que trouxe o Circo Escola para Jacareí, de muita importância, que tirou criançada da rua, do mundo da droga, e temos vários artistas que hoje são homens fora do Brasil fazendo a arte circense. Então a luta é que traga realmente o circo a Jacareí de volta, que teve muito esquecido. E o repórter Daniel Mendes está no auditório e nos traz mais informações sobre a 10ª sessão ordinária que acontece amanhã. Bom dia, Daniel. Muito bom dia a você, Cibele. Bom dia, Jacareí. Bom dia a todos no estúdio. Pois é, amanhã acontece a 10ª sessão ordinária do ano, com 6 projetos previstos na ordem do dia. A sessão começa às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. E os projetos que estão na ordem do dia até agora são eles. O primeiro é o projeto de lei que autoriza o Executivo a desafetar imóvel da classe de bens de uso especial e a incorporá-lo à classe de bens dominiais, bem como aliená-lo. Os imóveis ficam na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino ou bairro Rio Abaixo ou Meia Lua. A autoria do projeto é do então prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Esse projeto foi adiado da última sessão do dia 22 de março. O segundo projeto na ordem do dia, o projeto de lei do Executivo, que cria a Secretaria de Esportes e Recreação e estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e da outras providências. Este projeto é de autoria do Poder Executivo, do prefeito Isaías Santana. O terceiro projeto que está também na ordem do dia é o que cria a Secretaria de Planejamento CEPLAN e estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e também da outras providências, também de autoria do prefeito Isaías Santana. Temos o quarto projeto que está na ordem do dia, que é o projeto de lei do Legislativo, que altera a linha H do artigo 34 da Lei 4.319 de 2000, que dispõe sobre o desenvolvimento de ações objetivando a prevenção e o controle de zoonoses no município de Jacareí e também da outras providências. A autoria é da vereadora Sônia Patas da Amizade. O quinto projeto de lei que está também na ordem do dia é o projeto de lei do Legislativo, que dispõe sobre a criação da parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário dos ônibus do transporte coletivo no município e da outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Paulinho do Esporte. E, por último, o sexto projeto que está previsto na ordem do dia é o projeto de lei que altera a Lei Municipal 3.415, de 15 de outubro de 1993, que obriga os estabelecimentos bancários e congêneres situados neste município a dotarem suas agências de instalações sanitárias para o uso de seus clientes, e a autoria é do vereador Dr. Rodrigo Salomão. Por enquanto, são esses 6 projetos que estão na ordem do dia. Também haverá uso da tribuna livre pelo senhor Roberto Mendes. Então, são esses projetos. Lembrando que a sessão começa às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também aberta ao público. Voltamos ao estúdio com você, Elton. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Rodrigo, o Roberto Mendes é presidente da POSP. Isso, ele vai falar amanhã na tribuna livre sobre a reforma da Previdência, né? Tem muita discussão. As pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Então ele vai falar na Tribuna Livre amanhã sobre essas dúvidas, sobre essas polêmicas, vai se posicionar também sobre a reforma da Previdência. Então vamos ver qual vai ser o teor da fala dele amanhã na sessão ordinária. Vamos acompanhar então. E olha, a Câmara Municipal ela está realizando a partir de hoje
uma exposição em comemoração ao aniversário do Poder Legislativo de Jacareí. São 69 anos de história. Essa exposição acontece lá no auditório. Então eu vou chamar novamente o Daniel Mendes. Daniel, como que tá por aí a exposição? Mostra pra gente, conta um pouco mais. Pois é, Elton, estamos aqui no auditório da Câmara, a exposição já acontece, já tem aqui a abertura oficial. Nós temos aqui várias situações para conhecer um pouquinho mais da história de Jacareí. Por exemplo, nós temos aqui o livro manuscrito de 1996, né, com as assinaturas do Carlos Porto, João Feliciano e outros vereadores que passaram pela Câmara Municipal. Nós temos ainda aqui, Elton, olha, documentos de 1884, como o Código de Posturas da cidade. Temos também a ata de 1833, aqui também um manuscrito para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais da história. Temos aqui a autorização para a construção da linha telefônica de 1915. E ainda temos também a solicitação de alvará da Câmara Municipal de 1910. São vários documentos onde o munícipe vai poder conhecer um pouquinho mais da história de Jacareí. Além desses documentos, eu vou aqui para um outro espaço, onde nós temos aqui algumas fotos, né, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais da história. Nós temos aqui dados da foto, a foto aérea do Hotel Máximo no centro, da Igreja Bom Sucesso, na linha férrea da Praça Conde Frontin de 1970, são duas fotos nós temos aqui. E ainda, um pouquinho mais abaixo, eu pedi aqui o Gustavo para mostrar para a gente, da década de 80, a foto do prédio do Jardim Liberdade, da Mansão do Vale, no Fórum, da década de 80. Ainda temos também algumas fotos, por exemplo, como esta foto aqui, que é do vereador aqui, vou pegar aqui atrás, o Birajara Mercadante Loureiro, de 1948, uma foto histórica aqui também, para conhecer um pouquinho de quem passou aqui pela Câmara Municipal. Enfim, são vários dados para que o munícipe possa conhecer um pouquinho mais da história de Jacareí. Nós temos aqui no auditório da Câmara, onde temos aqui muitos funcionários e pessoas que já estão aqui para poder acompanhar um pouquinho mais dessa exposição. Lembrando que a exposição é aberta ao público e vai até o dia 7, né? Então, todos estão convidados para virem aqui conhecer um pouquinho mais da história de Jacareí aqui e do Poder Legislativo Municipal, em comemoração aos 365 anos da cidade e também ao aniversário aqui do Poder Legislativo. Elton, voltamos aí com você no estúdio. Muito obrigado, Daniel. A gente já pode ver aí o público chegando, vi alguns estudantes aí de algumas faculdades da cidade, viu o Júnior sentado ali, o pessoal chegando para participar e assistir aí a exposição, que terá palestras, como o Daniel falou. Muito bem, conhecer um pouco mais da história da cidade. E depois do feriado sem chuva, que ajudou a levar ontem milhares de pessoas lá ao Parque da Cidade para assistir ao show da banda Palace em comemoração ao aniversário de Jacareí, vamos conferir como que fica a previsão do tempo para hoje e amanhã. O dia segue bastante seco, com temperaturas bem baixas no início da manhã e à noite aqui em Jacareí. A terça-feira não terá nebulosidade e o céu estará aberto. A umidade do ar vai marcar 63%, sem chances de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 28. Amanhã, quarta-feira, poucas alterações no clima. O dia terá temperaturas amenas, a umidade do ar fica em 45%. Ainda sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 16 graus de mínima e 29 de máxima. Muito bem, e vamos agora para o próximo bloco. Agradecemos aí a presença. No próximo bloco vamos receber o André Luiz Martins dos Santos, que é auditor fiscal da Receita Federal. Vamos conversar com ele sobre declaração de imposto de renda de 2017. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Bom Dia Jacareí está de volta, já está conosco o auditor da Receita Federal, André Luiz Martins dos Santos. Vamos conversar sobre a declaração de imposto de renda de 2017. Bom dia, André, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado por vir aqui esclarecer um tema que não é todo mundo que fica contente, né, de falar do imposto de renda. É um momento que você tem que mas é necessário, tomar a mordida ali do leão. Mas é necessário, né? Afinal de contas, para poder fazer jus às políticas públicas é necessária a arrecadação de tributos, né? Todo país é assim, então a gente não fica às vezes muito satisfeito, mas é algo necessário.
Muito bem. E esse ano tivemos algumas mudanças significativas na declaração. Quais são as principais que você destacaria? Não tivemos tantas mudanças assim para esse ano, mas eu gostaria de destacar. Primeiro, a questão da obrigatoriedade de informação do CPF do dependente, né, que caiu para 12 anos de idade. Então, até o ano passado era 14 anos de idade, essa idade para informar o CPF do dependente. Para esse ano, caiu para 12 anos de idade. Então, quem deseja colocar um dependente com 12 anos ou mais completados até 31 de dezembro de 2016, ele tem que informar o CPF desse dependente. Existem também duas novidades no programa que eu gostaria de destacar. A primeira diz respeito à questão da atualização, que passa a ser automática. Então, até o ano passado, a pessoa, se sair uma versão nova do Programa Gerador de Declaração, que a gente chama de PGD, a pessoa tinha que entrar no site da Receita Federal e baixar essa nova versão. Então, para esse ano, essa atualização já é automática. Então, ele está com uma versão mais antiga. A Receita atualizou, já informa para ele, basta então ele clicar pedindo atualização, não precisa baixar a nova versão da página da Receita. E uma outra diz respeito ao ReceitaNet. A Receita tinha dois programas, um que é para preencher a declaração, que é o Programa Gerador da Declaração, e outro para transmitir a declaração, que é o ReceitaNet. Então, esse ano, esse programa ReceitaNet foi incorporado ao Programa Gerador da Declaração. Não é mais necessário isso, baixar dois programas. André, quantos contribuintes nós temos em Jacareí? A gente está aguardando em torno de 44.600 declarações daqui do município de Jacareí. Tá? É o que a gente aguarda. E até o momento, eu fiz um levantamento ontem à noite, cerca de 13.200 contribuintes tinham entregue a declaração, ou seja, menos de 30%. Menos de 30%, sendo que já tivemos um mês. Isso. Começou dia 3 de março. Começou dia 2 de março. Dia 2, então um pouquinho mais de um mês e menos de um terço. Todo ano, né, André? Todo ano. Chega na última hora, é o sistema... Por mais que a gente oriente, assim, a não deixar para a última hora, que no Brasil as pessoas têm esse hábito de deixar para a última hora. Para você ter uma ideia, ano passado, cerca de 22,6% dos contribuintes que entregaram dentro do prazo, entregaram nos últimos 2 dias. Né? E 12,7% entregou no último dia. Tá? Mas a Receita Federal tem um sistema assim, bem preparado para receber um grande volume de declarações. Né? Então, não tivemos assim, ano passado nenhuma notícia de que houve algum tipo de travamento. Mas, de qualquer forma, a gente sempre orienta que entregue antes, não deixe para a última hora, porque ao deixar para a última hora, o contribuinte fica mais sujeito a cometimento de erros, né? Esquece de declarar, de repente, alguma fonte pagadora. Né? Então, pode acontecer, de repente, algum imprevisto também, né? Faltar energia no bairro do contribuinte ou com o provedor de internet, então nunca é bom deixar para a última hora. Quais as penalidades para quem perdeu o prazo? O que fazer? Então, a pessoa que está obrigada e não entrega dentro do prazo, lembrando que esse ano vai até o dia 28 de abril, né? Até as 23 horas e 59 minutos do dia 28, ela está sujeita a uma multa por atraso. Tá? Essa multa ela é de 20% do imposto devido, tendo um valor mínimo de R$ 165,74. E não declarar, tem muita gente, às vezes a gente escuta pessoas que nunca declararam, André, assim, pessoas que deveriam estar declarando e não declaram, estão totalmente irregulares com a Receita Federal. O que essas pessoas, o que pode acontecer com elas, o que pode acarretar para elas e o que fazer para corrigir isso? A Receita Federal tem uma série de cruzamentos de informações, né? De fato, ocorre às vezes situações de pessoas que nunca declararam, mas se a Receita depois verificar que essa pessoa estava obrigada a declarar e não declarou, ela vai cobrar os últimos 5 anos, né? Então ocorre um lançamento com a multa que pode chegar até 150% do valor do imposto devido, sem contar essa multa por atraso, que também vai ser bem elevada. André, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas vou te fazer uma pergunta que eu ouvi recentemente com relação a uma teoria da conspiração, que a Receita Federal cruza os dados dos seus gastos através de notas e com a sua declaração de imposto de renda e para ver se aquilo realmente está de acordo, se não tem nenhum tipo de sonegação. É verdade isso? Na verdade, a Receita tem uma série de informações que ela recebe. Então, por exemplo, a instituição financeira ela manda para a Receita Federal, essas operadoras de cartão de crédito, os gastos que você teve com o cartão de crédito. Então, se o gasto ultrapassou R$5.000 por mês, a Receita Federal tem essa informação. Tem informações de DIRF, né, das fontes pagadoras, que informa quanto pagou para o contribuinte, o valor que foi retido na fonte. Tem as informações das imobiliárias, quando a pessoa aluga o imóvel, então tem a chamada de IMOB. Então essas
Essas imobiliárias mandam para a Receita Federal essas informações em relação aos aluguéis. Sem encontrar, tem um cruzamento com outras declarações de outros contribuintes também, uma série de outros cruzamentos de dados que a Receita acaba pegando. Até hoje em dia a Receita também está indo nas redes sociais. Então, às vezes, estamos cerceados. Então a Receita Federal ela já tem um grupo que entra nas redes sociais e verifica se o que a pessoa declarou é compatível, por exemplo, com o que ela está informando na rede social. Então, às vezes ela aparece lá com muitas viagens. Muitas viagens. Patrimônio. Uma casa de praia muito bonita. Exatamente. Então a Receita também já está utilizando as redes sociais para ir atrás desses contribuintes. E se não declaram corretamente. Se houver contradições ali, cai na malha. Esse não é caso nem de malha, é caso de fiscalização. É um pouco diferente da malha. A malha é mais para situações que a pessoa declarou o imposto de renda e aí botou uma dedução muito elevada ou esqueceu de informar um rendimento de uma determinada fonte pagadora, o que é muito comum, né? O que mais leva o contribuinte a cair em malha hoje ainda é a chamada omissão de rendimentos. Então é aquele contribuinte que esquece de informar o rendimento de um trabalho que ele fez sem ser assalariado, esquece às vezes de informar um rendimento de aluguel, ou esquece de informar um rendimento de um filho que ele colocou como dependente na declaração, né? É importante esclarecer que, ao informar um dependente na sua declaração, você fica obrigado a informar o rendimento desse dependente também, independente do valor desse rendimento. Então é comum, por exemplo, um pai que tem um filho na universidade, que está estagiando, ele coloca esse filho como dependente na declaração dele e não informa o rendimento de estágio desse filho. E esse rendimento ele tem que informar. Isso é importante. A gente vai dar um tempo aqui na nossa conversa e eu vou falar sobre os radares móveis que hoje estão na cidade. Pelas ruas da cidade é importante respeitar os limites de velocidade e as demais sinalizações de trânsito. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e das Letras, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Muito bem, tem que correr com a declaração de imposto de renda e não pelas ruas da cidade. A Biblioteca Municipal Macedo Soares possui um acervo de aproximadamente 52 mil volumes, entre livros, coleções e revistas. E agora ela passou a funcionar em um novo horário. Confira. A Biblioteca Municipal Macedo Soares está funcionando em novo horário. Com o objetivo de padronizar seu atendimento com os demais órgãos públicos da cidade, ela passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Aos sábados, o horário de funcionamento também mudou, das 8 da manhã até a 1 da tarde. Com um acervo de quase 60 mil exemplares entre livros e revistas, a Biblioteca Municipal Macedo Soares é uma ótima opção para quem deseja aumentar seu conhecimento. A biblioteca fica localizada na Avenida 9 de Julho, número 215, bem no centro da cidade, ao lado do Parque dos Eucaliptos. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, a gente continua aqui a nossa entrevista com o auditor da Receita Federal, o André. André, quem tem doenças como câncer, acho que alguns outros tipos de doença, eles têm abatimento do imposto de renda na declaração? Existe uma relação de doenças, são chamadas doenças graves, que dá direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria ou pensão que essa pessoa recebe, né? Mas só sobre esses rendimentos de aposentadoria e pensão. Quem não for aposentado... Então, se a pessoa recebe rendimento do trabalho ou recebe um rendimento de aluguel, esse rendimento não é isento. Apenas rendimento de aposentadoria ou de complementação de aposentadoria, inclusive pensão alimentícia também, dá direito à isenção também. Então, tem uma série de doenças, é AIDS, é câncer, cardiopatia grave, né, entre outras tantas. Quais os gastos mais comuns que têm abatimento no imposto de renda? Então, nós podemos deduzir despesa médica, valor total da despesa médica que a pessoa tiver, ela ou o dependente dela que esteja informando na declaração, ela pode deduzir, não há limite para a despesa médica, então gastos com dentistas, psicólogos, médicos, hospitais, clínicas,
planos de saúde, ela pode... Exames inclui? Exames, inclusive. Ela pode deduzir integralmente, inclusive prótese ortopédica, prótese dentária. Ela pode deduzir integralmente essa despesa. Só deve observar o seguinte, essa dedução é só para as despesas de saúde do declarante e dos dependentes que estejam relacionados na declaração. É comum a pessoa, às vezes, colocar, por exemplo, ele paga o plano de saúde de toda a família e aí deduz integralmente esse plano na sua declaração, só que muitos daqueles beneficiários do plano não estão informados como dependentes na sua declaração. Isso não pode. Tá? Então, pode deduzir também despesas com instrução, que são as despesas com mensalidades escolares, do ensino fundamental, ensino médio, educação superior, inclusive a pós-graduação, mestrado e doutorado. É importante lembrar que aquele curso de inglês, o curso pré-vestibular, tudo isso não entra na isenção. Não é dedutivo. Só com a escola regular, né? Que aí é despesa com mensalidade também. Despesa com material escolar também não é dedutivo, nem material escolar nem transporte escolar. Pode deduzir também despesa com contribuição a plano de previdência privada, né? Fica limitado a valor de 12% do total do rendimento tributável, ele pode deduzir. Despesas com empregado doméstico, também ele pode deduzir até o limite da contribuição patronal de um empregado doméstico sobre um salário mínimo, também entre outras deduções que ele tem. São chamadas de deduções legais, né? Uhum. Existem coisas itens que as pessoas acham que declaram e acham que vão receber algum tipo de dedução daquilo, mas não tá. Eu imagino que devem existir itens muito comuns que as pessoas declaram achando que vai ter dedução. Então, uma coisa que você citou é muito comum as pessoas colocarem curso de inglês, curso pré-vestibular, achando que podem deduzir aquele valor, né? Mas não pode. E tratamento dentário também me parece que não é qualquer tratamento dentário. O tratamento dentário, qualquer tratamento pode. Mesmo clareamento? Mesmo clareamento, pode. Há um tempo atrás, a Receita Federal que entendia que essa questão de despesa médica, ela, na parte estética, não poderia deduzir. Hoje a Receita mudou esse conceito, né? Mudou esse entendimento. Então, mesmo um tratamento estético, se é feito por um profissional que a legislação prevê, por exemplo, ele pode, por exemplo, se ele teve um tratamento estético com um médico, um dermatologista, ele pode deduzir esse tratamento na sua declaração. Agora, se foi feito, por exemplo, com um profissional que não está dentro daqueles relacionados, aí não poderia, né? Então, não existe mais essa limitação em relação a ser estético ou não estético. André, a gente acompanha sempre uma discussão que vai e volta, sobretudo nos meios de comunicação e no Congresso também, que é rever as faixas de contribuição do imposto de renda. Quantas são hoje até as faixas salariais que determinam a nossa contribuição? E se existe de fato uma proposta para fazer uma revisão disso? Porque o que se fala é que muitas vezes quem ganha muito acaba não pagando tanto quanto quem ganha menos, está numa faixa... A classe média brasileira sempre traz isso à tona, que acaba contribuindo muito, e essa é uma discussão que sempre está voltando. Existe algo de concreto? E quais são as faixas de contribuição? Na verdade, o imposto de renda, ele tem como... ele é progressivo. Então, existem aquelas faixas de alíquota, então abaixo de um valor a pessoa não paga, fica a alíquota zero, né? Depois tem a faixa de 7,5%, daí sobe para 15%, 22,5% e 27,5%. Alguns anos atrás existiam apenas a faixa 0, 15% e 27,5%. Então agora já temos 4 faixas. Mas, que são baseadas no seu rendimento. No seu rendimento. Então, quanto maior você recebe, for o seu rendimento, maior vai ser a tributação, que é justamente essa questão da progressividade do imposto de renda, né? Então, quanto mais você recebe de rendimento, maior será a tributação sobre você. O que ocorre é que as pessoas têm reclamado é que não tem tido uma correção ao longo desse tempo do jeito que deveria ter sido, acompanhando a inflação. Mas isso aí, na verdade, é uma política de governo, né? A Receita Federal ela simplesmente aplica aquilo que os deputados votaram, aplica a lei. Então, não compete à Receita determinar se vai haver, de fato, correção dessa tabela do imposto de renda ou não. Certo. E essa percepção ela está sempre muito relacionada à percepção que a população da qualidade do serviço público que é prestado, né? Então, a gente percebe isso, essa insatisfação ela vai variando de acordo com isso. Né? Então, na verdade o que acontece é as pessoas têm que cobrar, a Receita ela, na verdade, ela faz a arrecadação de acordo com o que é votado de orçamento no Congresso Nacional. Se você tem uma previsão de gastos,
aí você tem que tentar arrecadar para fazer jus àqueles gastos. Aplicação do dinheiro. Aplicação do dinheiro público. Então, cabe, eu acho, à população cobrar a correta aplicação desses recursos. Na hora que é definido o orçamento lá no Congresso Nacional, é lutar para que esses valores que são arrecadados, que realmente a carga tributária no Brasil é alta, sejam corretamente revertidos para políticas sociais, né? Qual o valor que a pessoa hoje está isenta desse ano? Então, para esse ano, ele está obrigado a declarar quem recebeu em 2016 rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual acima de R$ 28.559. Então, se a soma dos rendimentos recebidos pelo contribuinte, se é rendimento de trabalho assalariado, trabalho não assalariado, aposentadoria, rendimento de aluguel, resgate de plano de previdência, entre outros, somou esses rendimentos, ultrapassou 28.559 no ano de 2016, ele fica obrigado a declarar. Tem outras condições de obrigatoriedade também, como, por exemplo, ter recebido rendimentos isentos ou com tributação exclusiva na fonte em valor superior a R$40 mil. Aí a gente pode citar rendimentos de caderneta de poupança, LCI, LCA, doações recebidas, resgate de FGTS, o rendimento de aposentadoria para aquele portador de moléstia grave, que é um rendimento isento, o 13º salário, que é um rendimento de tributação exclusiva na fonte, rendimento de aplicação financeira. Então, somatório desses rendimentos, ultrapassou R$40 mil, ele também está obrigado a declarar. Quem também obteve lucro na venda de algum imóvel, sujeito à apuração do imposto, também está obrigado. Aquela pessoa que operou em bolsa de valores, também está obrigado. Quem tinha posse de bens ou direitos acima de R$300 mil, entre outras condições, também estaria obrigado a declarar. Agora, existe assim uma condição de dispensa. Se a pessoa constar como dependente em qualquer uma declaração, ela não precisa fazer a sua declaração própria, tá? Então, constando como dependente numa declaração onde devem ser informados seus rendimentos, seus bens e direitos, ela fica então dispensada de apresentar a sua própria declaração. André, vamos fazer uma pausa aqui. A gente está falando de dinheiro público. Na semana passada aconteceu aqui na Câmara Municipal a primeira audiência pública de saúde do ano. Todos os dados apresentados foram de 2016. Alguns vereadores estiveram presentes, debateram os problemas encontrados e possíveis soluções para a saúde municipal. Confira. Apesar da Secretaria de Saúde estar sob nova direção, é um dever dela divulgar os dados referentes ao último quadrimestre de 2016. Para isso, uma audiência pública de saúde foi realizada no dia 24 de março, na Câmara Municipal de Jacareí. Entre os dados, foram divulgadas as quantidades de consultas médicas realizadas na atenção básica, na especialidade e nas urgências. Outros detalhes quanto a profissionais, exames e serviços também foram apresentados. Por fim, o relatório da situação financeira da pasta também foi exibido. A secretária de Saúde, Rosana Gravena, fez uma avaliação do que precisa ser melhorado. Tem várias especialidades que não tem o profissional, a gente está buscando, entre eles, alergologia, cirurgia pediátrica, ginecológica, geriatria, hematologia, oftalmologia, endocrinologia, reumatologia, pneumologia infantil. A gente vê assim muitos exames que estão atrasados, que a gente precisa colocar em ordem, né? A gente tem 10 mil pacientes de oftalmologia na fila de consulta, né? Tem 3 mil pacientes esperando endoscopia digestiva, tem 2 mil tomografias abdominais para serem avaliadas, né? Várias cirurgias eletivas que não são realizadas. É o foco que a gente tem visto de maior necessidade, pelo menos numa urgência maior. Os vereadores presentes na audiência também destacaram outros pontos que chamaram a atenção. Por exemplo, o número de faltas em consultas médicas realizadas pelo município. Do primeiro quadrimestre até o terceiro, houve um aumento de 3% de ausência, sendo que o total de faltas no ano está na média de 27%. A gente também precisa conscientizar a população para que quando não poder comparecer àquela consulta, avisar a UBS com antecedência, porque a UBS vai fazer o trabalho de encaixe para aproveitar aquela consulta que não seria efetivada para outra pessoa que esteja na fila. Então, para a gente aqui da Câmara Municipal é fundamental conhecer esses dados para no dia a dia aqui a gente propor projetos e indicações ao prefeito
para melhorar a questão na saúde do município. Hoje a gente, durante essa audiência, durante a prestação de conta, pudemos ter ideias e sugerir ideias junto à saúde, né, junto à nossa secretária de saúde, como abrir a nossa casa para fazer um trabalho preventivo, um trabalho de informação, né, que foi nossa sugestão, para coibir o absenteísmo, por conta de aumentar o tempo de espera às consultas, como o gasto também nos exames pelos pacientes que faltam, ou a consulta ou os exames. A quantidade de serviços específicos realizados e a necessidade de um munícipe ser atendido em outras cidades também foram observadas. É um desafio trabalhar a prevenção, é um desafio poder, principalmente no caso de câncer, tratar os doentes na nossa cidade, ser mais próximo, né? Porque a gente vê a dificuldade muito grande quando sai do município, quando chega a um estado mais avançado da doença. A gente viu também a questão da vigilância sanitária, o trabalho que é feito, quantas pessoas é feito, quanta notificação da dengue, por exemplo. Então, há que se trabalhar na questão da educação. Então, acho que isso é uma tarefa para todo mundo. Os vereadores puderam debater os dados apresentados e tirar dúvidas com os membros da Secretaria de Saúde. Segundo a secretária, estudos sobre esses números estão sendo feitos e medidas já estão sendo tomadas para melhorar a saúde municipal. Já levantamos a fila da demanda reprimida e já estamos marcando essas consultas, esses exames e essas cirurgias atrasadas, né? Nós tivemos uma verba extra aí de 3.800.000 da Prefeitura Municipal, uma verba fora do dia a dia nosso, que nós vamos limpar essa fila, né? Então, acho que isso é o primeiro passo. A gente continua aqui, estamos encerrando a nossa entrevista com o auditor da Receita Federal, o André. André, só para encerrar, quem nunca declarou ou quem precisa estar faltando declarar aí os últimos anos, o que essa pessoa tem que fazer para atualizar sua declaração com o Leão? Sim, então se a pessoa ela estava obrigada a declarar e não declarou, ela deve procurar baixar no site da Receita o programa relativo a cada ano que ela deixou de declarar, né? Então é feito um programa que a gente chama de PGD para cada exercício. Esse ano é o exercício 2017, então PGD do RPF 2017. Se ela deixou de fazer a de 2016, tem que baixar o PGD do RPF 2016 e apresentar essa declaração para quitar a sua pendência, né? Lembrando que a pessoa que está obrigada a declarar e não declara, ela fica com uma pendência no seu CPF, não consegue tirar passaporte, não consegue financiamento de imóvel, então ela fica com uma série de restrições no seu CPF que prejudica muito a sua vida. Uma última pergunta. Quem que tem que fazer a declaração a simplificada e a complicada, que eu costumo dizer, e a completa? Quem que deve optar pela simplificada e pela completa? Então, na verdade, a pessoa, ela, ao preencher a declaração, ela deve informar todos os rendimentos que ela teve e todas as deduções. Então, ela vai preencher como se fosse utilizar o modelo completo, que é o modelo que utiliza todas as deduções legais, né? Deduções de despesa médica, de instrução, entre outros. E depois o próprio programa vai informar para ela qual é o mais vantajoso. Então não precisa se preocupar, tem que informar tudo, todos os pagamentos que ela efetuou para a pessoa física, todos os pagamentos que ela efetuou para a pessoa jurídica que constituem dedução na declaração, todos os rendimentos. O programa faz o cálculo para ela, dizendo para ela o que é mais vantajoso, se é a opção pelo desconto simplificado ou se é a opção utilizando as deduções legais. Tá? Então, normalmente, quem tem muita dedução, acaba sendo mais vantajoso o modelo completo. Quem não tem muito dependente, não teve muitas despesas médicas, acaba sendo mais vantajoso o desconto simplificado. Mas o próprio programa, como eu falei, já indica para ela a melhor opção. André, a gente estava brincando aqui com o André, né, Cibele, nos bastidores, falando que o André é o cara da Receita Federal. Até eu brinquei com ele que, bom, o Al Capone só foi preso porque não pagava imposto de renda, não foi nem pelos crimes que ele cometia nos Estados Unidos que chegaram até ele. Qual que é o papel de vocês, da Receita Federal, no combate à corrupção hoje no país? Então, como vocês estão vendo muito a questão da Operação Lava Jato, é o que mais se fala no país, né? Então, é uma operação conjunta do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal. Ou seja, quando há algum indício, quem realmente vai investigar toda essa questão de dinheiro, todo o cruzamento do que foi posterior, é a Receita Federal que verifica. E depois faz o lançamento do imposto devido em cima de um monte de gente. A Receita está lançando hoje já mais de, se não me engano, 30 bilhões relativo à sonegação dessas pessoas envolvidas na Lava Jato. 30 bilhões. 30 bilhões. Então a Receita ela tem uma equipe
trabalhando só com essa questão da Lava Jato, né, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal. Né, então faz parte desse trio aí de órgãos que estão investigando. Tecnologia é uma grande aliada para vocês hoje? A Receita, inclusive, é uma referência, né, em termos de utilização da tecnologia para fazer cruzamento de dados, para verificar quem está sonegando imposto, quem não está declarando de acordo com aquilo que deveria declarar. A Receita é considerada uma instituição referência a nível internacional nessa questão. Muito bem. André, muito obrigado pela sua entrevista, né? Esclarecedora de muitos pontos aqui pra gente. Isso aí. Eu que agradeço. Não se atrase na sua declaração do Imposto de Renda 2017, que se encerra às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 28 de abril. E chega ao fim mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigada por ficar conosco nessa terça-feira, 4 de abril. Agradeço a participação do jornalista Rodrigo Romero e do nosso convidado André Luiz. Obrigada, André. Eu que agradeço a participação. Você tem uma oportunidade. É só lembrar os contribuintes assim, que tão importante quanto observar as regras de preenchimento da declaração para preencher de forma correta, é acompanhar o processamento da declaração, tá? Então, não basta apenas cumprir a obrigação de entregar. O contribuinte deve acompanhar esse processamento através da consulta ao extrato da declaração na página da Receita Federal, que é quando vai verificar se tem alguma pendência ou não. E verificando que tem alguma pendência, omitiu algum rendimento, esqueceu de informar alguma fonte pagadora, ele tem a oportunidade, então, de retificar essa declaração antes de qualquer procedimento de ofício. Então, não deixe também, então, de acompanhar esse processamento com a consulta ao extrato da declaração na página da Receita Federal. Muito bem. Você quer assistir de novo a esse programa? Daqui a pouco, às 11 da manhã, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Você pode também conferir toda a nossa programação lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Participe com a gente no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje, às 8 da noite, nós temos o programa TV Câmara Entrevista. O Daniel Mendes conversou sobre contação de histórias. Tem um convite aí para você. Bom dia, Elton, tudo bem? Bom dia. Ah, Carol, você não sabe qual é o assunto que vai ocorrer hoje na TV Câmara Entrevista? Qual? É a contação de histórias. Adoro esse tema. Ah, você vai assistir, né? Eu vou. É hoje às 8 horas, não perca, viu? Hoje às 8. Eu vou assistir, você. Ah, com certeza. Eu vou, você vai, eu vou. Ah, não, nós vamos juntas. Vamos. Muito bem, essa vai ser a TV Câmara Entrevista com Carol Brasil e Elaine Quió. Não perca. Amanhã, não se esqueça, tem sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, Ícaro Leal nos traz direto do plenário o programa Pré-Pauta, conversando com os vereadores e trazendo informações sobre a sessão de Câmara. Eu quero mandar um abraço também para a dona Vera, que é telespectadora aqui do Bom Dia Jacareí. Ela diz que assiste o Bom Dia Jacareí todos os dias. As filhas dela perguntam: mãe, como é que você sabe tanto sobre a cidade de Jacareí? Ela diz que assiste a TV Câmara diariamente. Um abraço, dona Vera. Dona Vera, faça a sua declaração do imposto de renda, senão o André vai atrás de vocês aí, hein? E o Bom Dia Jacareí volta quinta-feira. Esperamos por você. Até lá.